Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogos nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. No estúdio, ao fundo, há um monitor com a logo do programa. No centro, há 3 cadeiras brancas separadas por pequenas mesas transparentes, onde estão sentadas a apresentadora e as convidadas. Aline Machado, apresentadora. A lei terá de pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário indevido. No Elas Pautam, eu converso com as deputadas Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, e Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Deputadas, é um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Mulher e mercado de trabalho. Do projeto que agora vai para o Senado, qual a sensação de ter um texto tão importante aprovado? Aline, primeiro saudar a oportunidade de estar aqui conversando, com todos vocês, dividindo esse espaço também com a Maria, porque se trata também de uma correção ao longo dos anos, A legislação trabalhista de 1943, Deputada Jaque Rocha, depois de PT, 1952, Espírito Santo, já trazia que mulheres e homens devem ganhar igual. Mas o que nós acabamos de aprovar aqui no Congresso é histórico, porque torna obrigatório. Então agora não existe mais vírgulas entre a decisão ou não de se pagar ou não o salário. Se torna obrigatório fazer com que tenhamos salários iguais, aquilo que for de trabalho de igual valor na mesma função, e principalmente porque tem uma sanção, tem uma penalidade quando se trata desse projeto. Mas eu diria que a essência principal é fazer com que as mulheres que recebem menos que os homens, quase que 77% de um salário de um homem, e quando a gente faz o recurso relacionado para as mulheres negras, esse valor chega a ser em torno de 46% de um salário de um homem. Então, o que reverbera também quando a gente fala da economia, ou seja, nós somos mais de 51,5% da população brasileira e do mundo. Somos um mercado Mulher e mercado de trabalho. Somos um mercado investidor, e quando a gente fala sobre as questões salariais, que é para ter um desenvolvimento econômico sustentável, existe essa diferença. Então, do mesmo modo, onde algumas pesquisas apontam também que a participação das mulheres e essa equiparação salarial, de igualdade salarial, ela pode considerar quase que um aumento Deputada de 0,2% Jaque Rocha, do nosso PT, produto interno Espírito bruto. Santo. Então a gente está falando aqui sobre um avanço que a Câmara traz, sobre leis já importantes definidas em um outro momento, mas que agora faz parte de um cotidiano que não pode efetivamente deixar de considerar as mulheres nessa questão que é estruturante para o desenvolvimento do nosso país. Deputada Maria, em relação à inovação que a deputada Mulher Jaque e mercado de menciona trabalho. aqui, a Constituição já prevê a igualdade entre homens e mulheres nas mesmas condições. A CLT reforça. A importância do projeto é realmente fortificar a atitude empresarial com a multa? Olá, Aline, é um prazer estar conversando com vocês hoje, com a deputada Jaque. Pude acompanhar o empenho da deputada e amiga que teve quando da relatoria do projeto, conseguiu articular não só com o campo progressista, mas também com Deputada o campo Maria da Arraes, oposição, Solidariedade pra gente conseguir trazer Pernambuco. um projeto de lei que vai além da política, traz a importância para a sociedade da representação das mulheres nesse espaço de poder. O que você diz, e é importante, eu acho, a gente ressaltar, e tenho visto que Jaque também tem falado muito sobre isso, é que além do caráter punitivo da lei, que traz uma punição em caso de descumprimento, quando aquela empresa, aquele órgão não cumpra o que a lei determina, que é justamente o salário igual para homens e mulheres que exercem a mesma função, é o incentivo e a fiscalização que a lei traz. Ela traz mecanismos para que o poder público possa fiscalizar se de fato essa lei está sendo cumprida ou não, porque a gente sabe, e muita gente diz, foi um questionamento que chegou muito para mim através das redes sociais, acredito que para a Jaque também, foi, mas essa lei já existia, não traz nenhuma novidade. Não, ela traz novidade. Agora a gente não permite que seja relativizado o direito de nós mulheres. Agora é obrigatório e nós temos que ter o mesmo salário dos homens, que é um dado que a gente já via que não vinha sendo cumprido
cumprido, né? Hoje, para você ter uma ideia, as Deputada mulheres Maria recebem Reis, Solidariedade 77,7% Pernambuco. do salário que os homens recebem quando exercem a mesma função. Então, a gente precisa rever isso. Eu tenho certeza que essa lei de relatoria de Jaque foi um passo importantíssimo para a gente consolidar uma coisa que já existia, mas que precisava ser regulamentada. Vamos dar uma olhadinha numa arte que a produção preparou para a gente. No infográfico, há dados citados e ilustração de perfis de mulheres dentro do mapa do Brasil. Para as mulheres. Lá na tela, geralmente R$ 2.000, para os homens R$ 2.500, na mesma função. E que a violência atinge, como a gente já sabe, infelizmente, as mulheres e principalmente as mulheres negras que estão na base da pirâmide. E em casa, infelizmente, não é difícil de a gente achar mulheres que são vítimas de companheiros e crianças que são vítimas também de assediadores dentro da própria casa. Como mudar essa realidade? A gente está numa nova legislatura, são 100 mulheres tentando, a senhora vai falar um pouquinho mais para frente de um outro projeto também importante nesse sentido, que é o assédio. Então, como mudar essa consciência no Brasil que é muito masculinizada? Mulher e mercado de trabalho. Tem vários passos importantes. Esses que nós damos agora, aprovando projetos de lei que reforçam e tentam minimizar essa diferença que já vem de muito tempo, é o primeiro de muitos passos. Deputada Maria Mas isso é uma Reis, diferença Solidariedade que existe culturalmente, Pernambuco. socialmente, e que precisa ser combatida na raiz. A gente precisa combater essa violência e discriminação contra as mulheres, seja desde a sala de aula, quando a gente ensina lá nossas crianças o que tem que ser feito, até, obviamente, aqueles homens que já estão formados e que já criaram aquele paradigma, mas que precisa ser revertido, porque a gente sabe que a sociedade evolui. E a semana que nós tivemos no Congresso Nacional, com a maior bancada feminina, nós somos 91 mulheres, ainda muito pouco comparado ao que nós já apresentamos, 17% da Câmara, mas que já mostram um alinhamento, querendo ou não, nas pautas femininas. Podemos aprovar, como você bem disse, o projeto de lei da igualdade salarial e também um projeto de lei que torna o assédio sexual, o assédio moral e a discriminação como infração ética disciplinar do Estatuto da Ordem da OAB. Então, a gente vê que são questões importantes que têm sido colocadas em pauta aqui no Congresso e que a gente sabe que aqui a casa representa e é um reflexo da sociedade. Então, se a gente tem conseguido trazer esses projetos aqui para dentro, vai reverberar por todo o nosso país para a gente conseguir diminuir e minimizar esse ambiente que ainda é muito tóxico para as mulheres. O Brasil está avançando, deputada? Eu acredito que o Brasil está avançando. A presença das mulheres na Câmara, né, demonstram isso, porque a importância que tem a Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher. Deputada Jaque Rocha, esse, PT, né, que Espírito mostram Santo. O trabalho legislativo de deputadas também faz com que esse reflexo pode ser reverberado na sociedade. Tem uma frase que diz, Aline, de uma filósofa, que ela diz o seguinte: metade do mundo é as mulheres e a outra metade são os filhos delas. Nós estamos chegando num momento em que não dá para negligenciar a presença das mulheres em todos os espaços. Então, tudo aquilo que se discute aqui na Câmara, por exemplo, quando se trata da questão das mulheres, quando se trata da questão de gênero, quando se trata da diversidade, quando se trata da questão LGBTQIA+, é sempre tratado muitas vezes com um tabu. Mas a gente precisa mostrar que o Brasil ele é diverso, mas que principalmente a gente precisa vencer esse machismo que é estrutural, que é patriarcal e que impede. Quando a gente vê o projeto de lei de igualdade salarial, ele tem 2 pontos ali que são fundamentais. Ele fala do fomento e ele fala também sobre essas organizações apresentarem um plano para ingresso, permanência, capacitação também dessas mulheres. Então, a gente que está querendo se abrir para o mercado exterior, de ter empresas com responsabilidade, não pode existir só responsabilidade fiscal. Tem que existir a responsabilidade social, mas entendendo esse aspecto que a gente fala de enfrentar essa desigualdade de gênero também, que acontece no dia a dia. E com esse mapa vai ser possível identificar políticas públicas. Nós tivemos também a aprovação do PRONAMP, que destina 14 bilhões para recursos, por exemplo, de micro e pequenas empresas. Inclusive faço uma referência que até foi da deputada Celina, né, que dá outra gestão. E a gente chega aqui na Câmara, nós, deputadas de primeiro mandato, então a gente acaba encontrando Deputada Jaque Rocha, PT, Espírito Santo, que podem fazer isso de maneira positiva. Esse projeto, por exemplo, faz um recorte
de incentivar empreendimentos de mulheres, mulheres negras, mulheres com deficiência. Então, nós precisamos entender essa diversidade do nosso país e, principalmente, que nós estamos num momento Mulher de e mercado de reconstrução. trabalho. Vamos para a segunda arte, então, afazeres domésticos e trabalho parcial. No infográfico, os dados citados e ilustração de perfis de mulheres dentro do mapa do Brasil. Na verdade, quase que o dobro do tempo dos homens aos afazeres domésticos. E que o trabalho parcial das mulheres também é o dobro, ou seja, a mulher precisa reduzir a carga horária no trabalho para dar conta do trabalho em casa, que ela rotineiramente tem que fazer. Em algumas culturas, o Brasil está incluído. Por que que a gente tem essa tendência de relacionar a mulher? E eu digo isso não somente na esfera doméstica, mas na esfera pública também. Relacionar a mulher e mercado de trabalho. Que se relacionam mais a cuidado, até aqui na Câmara dos Deputados, quando a gente acha normal ou comum uma mulher pertencer à Comissão de Educação e não pertencer à Comissão da Reforma Tributária, por exemplo. Essa é uma questão primordial e, como eu já havia dito, a Câmara é um reflexo da sociedade. Quando a gente entra aqui, nós deputadas de primeiro mandato, nos deparamos com várias dificuldades. E eu já ouvia relatos de como era difícil nós, mulheres... Deputada Maria Reis, Solidariedade Pernambuco. Poder, ocupar lugares na mesa, por exemplo. Hoje nós temos só uma representante, que é a Maria do Rosário. Mas tudo isso é um reflexo do que acontece lá fora. A gente sabe que essas atribuições foram dadas às mulheres por uma questão cultural e histórica. E isso é o que a gente precisa combater e precisa minimizar para poder cada vez mais diminuir essa diferença que fazem entre o homem e a mulher. O que é que acontece? Tanto aqui na Câmara quanto lá fora, a gente precisa ocupar os espaços de poder. E a gente vai fazer isso como? Mostrando a importância de ter mulheres, não só em gerência de órgãos, em gerência de empresas, em cargos de chefia. Deputada Maria Reis, Solidariedade Pernambuco. No poder legislativo, no poder executivo. Porque a gente mostra, e a gente consegue mostrar que além das pautas femininas que nós pautamos, como já podemos citar duas aqui que foram importantíssimas, para o combate à diferença das mulheres, que foi a igualdade salarial e o Estatuto de Ordem da OAB, a gente precisa também discutir economia, a gente precisa discutir ciência e tecnologia, a gente precisa discutir agricultura, a gente precisa discutir agronomia, porque a gente é capaz de fazer isso. Mas a gente tem muito que provar ainda para poder conquistar esse espaço dentro das mulheres e poder validar os nossos direitos que foram esquecidos. Por isso que temos aqui um trabalho mais voltado, muitas vezes, para as mulheres, mas não significa que não somos capazes e que não queremos discutir outros assuntos. Muito pelo contrário, a gente está pronta e preparada para discutir qualquer assunto aqui na Câmara, como qualquer outro colega parlamentar. Isso que a Maria fala reforça o nosso desafio de atuar no dia a dia. A grande maioria, como você citou, a categoria da educação, a categoria da saúde, se a gente pensar o SUS, por exemplo, mais de 70% da categoria é formada por mulheres. E aí, essa área do cuidado, hoje ela precisa ser revista. Revista de que maneira? Até mesmo do ponto de vista econômico. Então, o Brasil se inova quando vai discutir a questão da economia do cuidado. Até porque essa grande maioria de famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. E ainda nós caímos, principalmente durante a pandemia, no processo onde as avós se tornaram as grandes matriarcas para que as filhas Jaque possam Rocha, trabalhar PT, Espírito e tomam Santo. conta desses netos, né? Então, essas famílias chefiadas por mulheres hoje, essas grandes famílias, inclusive por mães solos, tem sido um grande desafio e precisa ter estratégia para isso. Aqui dentro do parlamento, não pode ser tabu colocar a pauta das mulheres, principalmente tendo em vista que no mundo contemporâneo a gente tem sofrido muitas violações. Não são somente pautas fundamentalistas que determinam o nosso posicionamento político. A gente veio aqui para influenciar na política brasileira e surtir um efeito positivo. Por exemplo, nós precisamos discutir as mulheres e o orçamento público.
Nós precisamos discutir as mulheres e principalmente dentro daquilo que está colocado hoje aqui para a Câmara. Quando a gente fala das emendas parlamentares, quando a gente fala sobre destinação de recursos, quando a gente fala sobre essa grande matriz macroeconômica que faz interlocução com todos os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo. Então agora também chegou a hora da gente mostrar aonde que a gente quer estar no orçamento público, que a gente quer dentro do Banco de Desenvolvimento do Brasil, que tenha linha de crédito, que as terras, inclusive, a gente pode falar isso porque até pouco tempo atrás, a titulação de uma terra, ela passava praticamente de um homem para o esposo da mulher, do esposo para os filhos, então nunca ficava de posse da mulher. Quando acontecia um rompimento, um divórcio, ela acabava perdendo tudo, acabava perdendo o território, a terra. Então isso é algo hoje que quando a gente falar de reforma agrária, tem que ter mulher. Quando a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, tem que ter mulheres. Quando a gente falar sobre matriz econômica, tem que ter mulher. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, programas sociais, tem que ter o recorte. Porque a gente está falando de uma grande maioria de população que faz dupla, tripla, quádrupla jornada, como mostrou o quadro ali, e que a gente precisa entender que esse modelo de exploração não dá mais para um Brasil e para um mundo como a gente vive hoje, porque o que a gente quer realmente são direitos iguais, é equidade, e dentro dessa diversidade ter o respeito da gente poder viver a liberdade do ser mulher. Vamos para a última arte, então, do programa. É uma arte também feita no infográfico, os dados citados e ilustração do Congresso Nacional. A participação das mulheres na política, nós temos 91 deputadas eleitas na Câmara dos Deputados. No Senado são 4 cadeiras entre as 27 vagas que foram disputadas. Por que a gente ainda encontra uma Câmara muito reduzida e um Senado muito concentrado nas mãos dos homens? Mulher e mercado de trabalho. Diversas questões levam a gente a ter esse cenário. Além da lei que foi aprovada na legislação passada, que prevê um fundo maior para as mulheres... Deputada Maria Reis, Solidariedade Pernambuco. É a mesma coisa quando a gente fala da lei da igualdade salarial. Ela já existia, mas não era aplicada. O fundo que prevê uma participação maior das mulheres na política, muitas vezes ele não é aplicado. Não é aplicado da maneira correta. Esse recurso chega para a mulher na última semana da eleição, ela não tem um incentivo, ela não tem a capacitação necessária para se tornar política. Então, muitas vezes, ela não tem nem coragem de colocar seu nome à disposição da população, porque não tem esse incentivo antes, coisa que os homens têm desde o início. Outra questão que eu percebo também é o que a gente já citou aqui no programa, questão dos afazeres domésticos. Isso muitas vezes leva a mulher a se afastar de pautas e de conversas que ela se interessa, porque ela está sempre muito ocupada com a terceira, com a quarta, com a quinta jornada que ela tem que dar dentro de casa. Então, eu fico muito feliz, Aline, de estar na maior legislatura, na legislatura com a maior presença de mulheres na Câmara dos Deputados, mas eu confesso que ainda acho muito pouco. Quando a gente anda aqui na Câmara, quando a gente anda no Congresso, as figuras que a gente vê de mulheres, na maioria das vezes, são assessoras. É difícil cruzar com a deputada mulher. A gente cria lá a conversa, tem as nossas afinidades por ser do mesmo sexo, mas é difícil a gente encontrar e se identificar com mulheres aqui, porque são muito poucas comparado aos homens. Então, é uma questão ainda que precisa ser muito revista e eu acredito que passa muito pela fiscalização do cumprimento da lei. Deputada Jaque. Eu acho que uma solução para isso seria se a gente conseguisse, né, Marília, talvez até o final dessa legislatura, aprovar efetivamente uma reserva de vagas. Nós avançamos muito na lei de partidos políticos, quando a gente fala sobre a destinação de recursos, sobre o financiamento público de candidaturas femininas. Mas o que a gente precisa fazer é que, se já tem um percentual destinado de no mínimo 30%, que a gente pudesse ter pelo menos a reserva de cadeiras numa reforma política que pudesse facilitar ainda mais a entrada das mulheres na política. Esse é um grande desafio que não é um desafio, por exemplo, de um partido apenas, é um desafio da democracia. Porque para a gente ter uma democracia representativa, a gente precisa avançar. E avançar significa reconhecer que a gente tem uma grande parcela da população Jaque Rocha, PT Espírito Santo, que precisa voltar a ocupar câmaras municipais, que precisa ocupar vice-prefeituras, prefeituras, assembleias legislativas, governo, Senado, Câmara. Então, esse é um desafio da democracia. E não existe democracia sem a participação das mulheres. Que outras pautas a gente deve
ver e Mulher ouvir e mercado falar. de Que trabalho. outras pautas a bancada feminina deve colocar para frente este ano? Assuntos relacionados, por exemplo, à licença maternidade. Eu já ouvi, alguém já me contou, por isso que eu estou perguntando. A gente pode antecipar alguma coisa? Bom, teve recentemente agora, né, a questão da licença maternidade para as mães atletas. É exatamente isso que a gente quer mostrar para a sociedade brasileira. Em pleno 2023, Deputada Jaque Rocha, falando de PT igualdade Espírito Santo. salarial, né, e com discurso, olha, isso não vai gerar emprego e tal. E foi o mesmo discurso da aprovação da licença maternidade para o trabalho comum. Falavam-se que não iam contratar mulheres. Então, você vê que no mesmo dia que teve o projeto de igualdade salarial, a gente estava aprovando pela primeira vez na história do Brasil a questão do apoio às mães atletas. Então, existem muitas correções que precisam ser feitas na legislação. Tem uma série de projetos que estão sendo iniciados, e principalmente na parte que envolve a própria previdência, a recuperação de garantias de direitos fundamentais, mas sempre trazendo as mulheres como protagonistas, né, que eu acho que é o principal. E internamente, Aline, a gente também aprovou uma mudança no regimento, porque as mulheres deputadas, quando tinham filho, elas não podiam, durante a licença maternidade, votar ou fazer discursos em plenários e em comissões por videoconferência, né? Isso também foi uma mudança que a gente aprovou nesse ano. Para vocês terem ideia, são 4 meses que a gente está na legislatura e já podemos aprovar diversos avanços para as mulheres, e a gente está só começando. A bancada feminina tem se reunido com uma certa frequência, independente de posição política, porque a gente entende a necessidade de traçar pautas que são de interesse das mulheres. Então, a gente tem sempre conversado e dialogado para aumentar essa representatividade e aumentar também, e diminuir a nossa desigualdade, aumentando a nossa conquista de direitos. Olha, parabéns pela eleição das duas. Obrigada. Parabéns pelo trabalho parlamentar. Muita sorte. Obrigada. Obrigada. E eu tenho consciência da dureza do trabalho de vocês. Como é difícil ser minoria num Brasil ainda muito machista e numa casa lotada de deputados homens. Bom trabalho e sejam fortes. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada, Igualmente. Aline. Muito obrigada. E eu conversei sobre a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres quando exercem a mesma função, com as deputadas Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, e Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da Câmara dos Deputados ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Aline Machado, agradeço a sua companhia. Até a próxima. A imagem expande para o estúdio. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, abril de 2023. câmara.leg.br